Então, antes de ir embora, a gente já vai terminar, mas eu quero ler um texto com vocês e dar uma palavrinha. A palavrinha é minha, mas a de Deus é palavrão, né? Lucas 17, verso 5. Lucas capítulo 17, verso 5. Está aqui na tela se você está sem Bíblia. Agora, se você não tem Bíblia em casa, é bom ter, viu? E é bom ler. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Jesus estava andando com eles e falando algumas coisas para eles fazerem, que não são românticas, não são fáceis. Aí num determinado momento eles disseram: Senhor, mas não vamos fazer isso, dá mais fé, eu quero crer que isso vai funcionar. Chegou um momento que eles se uniram e não pediram milagre, não pediram dinheiro, não pediram cura de enfermidade, não pediram casamento, nem sei se eles eram casados. Eu sei que eles pediram o seguinte: Senhor, fé, eu quero crer no que eu não vejo de bom, não é crer em assombração não, eu quero crer no milagre, eu quero crer que o Senhor está soberanamente reinando na história, eu quero crer, aumenta a minha fé. Você já teve uma fé rala? Levanta a mão. Não, eu já tive, várias vezes. Minha fé raleou, parecia que esse café coado com uma colherzinha de chá de pó, sabe? Pessoa que gosta de café ralo, põe uma colherzinha de chá de pó no coador e 1 litro d'água, né? Eu já tive uma fé assim, café ralo. Minha fé não estava valendo para nada. Eu já tive uma fé oca, por fora bela viola, por dentro pão. E eu era pastor, já era pastor, mas minha fé falhou. Minha fé falhou, né? E aí, num desespero, porque eu não queria largar Jesus, eu comecei a olhar na Bíblia alguns textos e fui parar nesse, Lucas 17, 5. Os discípulos também, eu fiquei tão feliz, né? Porque eles tiveram a mesma crise que eu. E eles chegaram para Jesus e falaram: aumenta-nos a fé. Aí eu disse: opa, para mim também, eu estou nessa. Assina embaixo: aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Senhor, se a fé é resposta de oração, eu estou orando, aumenta a minha fé. Eu quero ter a fé igual dos amigos de Daniel. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados numa fornalha de fogo 4 vezes acesa, mais do que o normal. E o rei disse: dobra os joelhos perante mim e eu não jogo vocês lá. Eles disseram assim: rei, aí ó, rei Nabucodonosor, fica sabendo de uma coisa: o nosso Deus pode nos tirar dessa fornalha de fogo. Fogão, alta temperatura, hein? Ele falou: Deus pode tirar a gente de lá, nós cremos. E pode não tirar também, mas uma coisa é certa: Ele continua sendo Deus. Eu não dependo da circunstância, foi o que eles falaram, nós não dependemos da circunstância. A fé do Abacuque diz: ainda que a pandemia não acabe, ainda que eu perca o emprego, ainda que morra a gente lá em casa, está lá no livro de Abacuque. Ele diz: pastor, eu nunca li isso, é que eu estou fazendo uma adaptação. Mas Abacuque disse: ainda que nada dê certo, contudo, eu me alegro no Deus da minha salvação. Isso é fé. Isso é fé. O autor da carta aos Hebreus disse aquilo que se tornou a base da reforma protestante: o justo viverá pelo dólar. Está lá em Hebreus. O justo viverá pelo euro. Está em Romanos. É isso? O justo viverá pela certeza das coisas que não veem. O justo viverá pela fé.
Então, Senhor, aumenta a minha fé, porque a vida, né? A vida é fé, é viver pela fé. João capítulo 5, versículo 4, na primeira carta, ele disse: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você já entra na guerra sabendo que vai vencer. Aí, Yuri, você chegou na Luísa para pedir para namorar, sabe, achando que ia perder? Todo mundo já sabe, já contei, pronto. Você falou: Luísa, você quer namorar comigo? Você falou assim: eu já sei que você vai falar que não. Você não foi treinado para isso, cara. Você foi treinado para ter fé. Você já chegou falando assim, ó: e se você falar que não, você perde. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé, né? 1 João, Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus. 1 João 5,4. Hebreus capítulo 11 diz assim: é necessário que quem entra no culto, entra com fé, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam com fé. Se você entra sem expectativa, o que é que você veio fazer aqui? Não sei, eu vim, não tinha nada para fazer hoje, Fantástico não estava bom, meu namorado viajou, minha namorada viajou, eu vim, né? Me convidaram, estou querendo saber a hora que o pastor vai parar, mas eu vim. Ei, você veio com expectativa de que algo acontecerá de sobrenatural na sua vida, na minha vida. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, porque ver não é fé, é fé. Então, Senhor, aumenta a minha fé. Aí, você sabe que Deus fala? Tem alguns que foram treinados a não acreditar que Deus fala, que acha que é coisa assim mística, macabra, mas Deus fala. O nosso Deus não é de barro, não é de madeira, não é de ferro, aleluia. Ele é pessoa. Aí eu estava naquela agonia, naquela frissura: Senhor, aumenta a minha fé. Aí Deus falou comigo, na cabeça, assim, entrou na cabeça. Não sei se inconsciente, subconsciente, sei lá o que, também não me interessa. Só sei que falou o seguinte: olha no Evangelho de Mateus, todas as vezes que eu chamei os homens de pequena fé, porque os meus discípulos, várias vezes eles vacilaram na fé. Olha, descubra por que eu chamei eles de homens de pequena fé. Faça o contrário e você terá uma grande fé. Entendeu? Você descobre por que a pessoa ficou doente na fé, não faz a besteira que ela fez, e você fica, hein, Tiago? Eu cheguei até a escrever um livro, Gigante na Fé, porque eu queria ser um gigante na fé. Eu não queria negócio que era assim, medo de... Não, eu quero crer. Eu quero dizer como Jó, perdeu 10 filhos, perdeu emprego, perdeu dinheiro, perdeu tudo, perdeu saúde, perdeu dinheiro, perdeu tudo. E Jó levanta e diz assim: mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará e vai virar esse quadro. Eu quero ter essa fé. Eu quero ter essa fé, principalmente nos dias de perda. Então hoje de manhã eu estudei o primeiro tópico, primeiro comprimido. Eu falei aqui do primeiro comprimido. Depois nós vamos ter o podcast, aí vai ter no podcast o restante. Chique, hein? Você não esperava por essa, hein? Você acha que nós vamos retornar do mesmo jeito? Vai ter podcast, hein? Aí de manhã eu falei do primeiro. Primeira vez que eu encontrei, não é nessa ordem, mas Mateus capítulo 8, quando Jesus estava dormindo no barco e cai um toró, uma tromba d'água, os discípulos ficam apavorados. Jesus falou uma vez: homens de pequena fé. Achei a expressão homens de pequena fé. Agora eu tinha que achar o veneno.
que fez o homem ficar de pequena fé. Aí eu achei a palavra até. Porque quando Jesus mandou a tempestade parar, eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Guardou? Saiba que Deus pode até tudo. Não há nada e ninguém autônomo na história, nem o capeta, nem patrão, nem sogra, nem sogro, nem genro, nem filho, nem síndico, nem político, não há ninguém autônomo na história. Agindo Deus, ninguém impedirá. Então, qual é o primeiro remédio que eu precisei tomar? Eu precisei de ampliar a minha convicção da soberania de Deus. Eu precisei de lembrar sempre que até os cabelos da minha cabeça estão contados. E quando eu olho na pia que caiu uns e dá vontade de chorar, mas eu sei que Ele está no controle dos meus cabelos também. Amém? Primeiro remédio, até o vento e o mar lhe obedecem. Eu falei no culto das 10 horas. No culto das 17 eu falei sobre o segundo, que era outra tempestade, outro dia. Jesus veio andando por cima do mar, Mateus capítulo 14. E aí então Pedro disse: Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo. E Jesus disse: come. E Pedro, o inglês depois aí melhor. Aí o Pedro foi e olhando para Jesus, andando por cima das águas, das ondas, o furor, a bagunça, o desarranjo do tempo, estava feio o dia. Aí Pedro foi andando por cima das águas. Mateus capítulo 14 diz que reparando, porém, na força do vento, descobriu o veneno. Reparar. Porque quem repara. A própria palavra já traz o significado em si mesmo. Reparar. Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas. E quando você para de olhar para Jesus e começa a olhar para o Jornal da Globo, para não sei o que, para não sei da onde, para Record, para não sei o que, para a notícia daqui e dali, e as notícias de WhatsApp, fake news, esse negócio todo, você não vai ter fé, sabe aonde? Lugar nenhum. Sua fé sugada, roubada. Agora olha para o autor e consumador da fé, aquele que morreu e ressuscitou e agora está sentado no trono. Olha para ele, não tira os olhos dele não. Então eu aprendi esse segundo segredo. Primeiro, eu tenho que ampliar a minha convicção da soberania de Deus. Segundo, eu tenho que parar de reparar a força do vento contrário, de dar ibope a problema. Eu falei aqui sobre um pastor auxiliar que trabalhava comigo antes de eu vir para cá, e ele me viu um dia nervoso, irritado, e eu cheguei na frente da igreja e falei, bravo. Eu não sou bravo, eu sou tão calmo. Tem gente que diz assim: o pastor está com raiva de que está gritando, por quê? Porque é o meu jeito de falar mesmo. Mas se a abelha pousar em mim, ela vai ter indigestão. Tão doce. Aqui. Aí esse pastor falou comigo depois do culto, acabou, ele viu que eu estava nervoso. Ele falou: meu filho, ele era bem mais velho, nunca coloque molduras caras em quadros feios. Talvez você veja aqui só para ouvir isso. Nunca coloque molduras caras em quadros feios. Situação feia, você não valoriza, não dá ibope. Coloca molduras caras em quadros bonitos. Quer um exemplo? O ar que a gente respira. Coloca um quadro no ar. Tira um negócio daqui assim. A coisa linda, coisa linda. Coloca molduras caras em coisas caras. Para de colocar moldura em quadro feio. Terceiro segredo que eu vou compartilhar agora à noite,
Para terminar, hoje, né? Domingo que vem de manhã eu falo o quarto, depois à noite, domingo que vem, se Deus quiser, Jesus não voltar, eu falo o quinto. Tá? Se você quer saber dos outros anteriores, você vê no YouTube, que o podcast ainda não está funcionando não. Mas eu vou falando, porque nós precisamos ter fé nesses dias, gente. Tem muita fé, chega de café ralo. Eu detesto café ralo e frio. Meu Jesus, isso é laxante. Deus também não gosta não. Apocalipse, ele disse para a igreja de Laodiceia: ou você é frio ou você é quente, mas assim mais ou menos não está bom não. Aí eu fui para Mateus 16 e encontrei mais uma vez Jesus chamando os homens de pequena fé. Ele estava dando uma aula de heresiologia, sobre seitas, falando sobre saduceus e fariseus, e ele disse assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Mateus 16. Cuidado com o fermento dos fariseus. Eles entram, sentam perto de você e te contaminam. Então cuidado com o fermento, porque é pequenininho, mas cresce, faz o bolo crescer, igual fermento de broa, de bolo. Será de quê? Não sei fazer bolo, mas cresce. Cuidado com o fermento. Quando Jesus falou fermento, os discípulos começaram a se esbarrar um no outro, ia ficar assim com o olho arregalado, medo, e disseram assim: vão morrer, acabou, é o fim, não tem saída. Não trouxemos merendeira. Está lá em Mateus 16, não trouxemos pão. Jesus falou em fermento, ele está soltando uma piada. Ô gente, essas palavras eu estou só traduzindo o texto, tá? Mas pode ver que confere. Jesus está soltando uma palavra lá, só para a gente entender que nós devíamos ter trazido pão. E eles ficaram tão ansiosos, tão inquietos, tão com medo de morrer de fome, que não precisava nem de Jesus usar a onisciência, bastava olhar para a cara da pessoa e estava vendo que a pessoa estava com medo. Aí, terceira vez, Mateus 16, 8 a 10, Jesus diz: por que andais ansiosos? Por que vocês estão, melhor, por que vocês estão assim, homens de pequena fé? Por que vocês estão assim? Por causa do pão? Do pão? Você está com medo de faltar pão na sua casa? Ei, com licença aqui, nós somos chapa, parça, te amo, Jesus, representado aqui. Jesus disse assim: lembra que eu já multipliquei pão na sua história 2 vezes, quando você não tinha nada? Nós estávamos uma vez numa reunião e faltou pão, aí chegou um punhadinho de pão, um punhadinho de peixe, eu multipliquei. Depois teve outro dia que teve outra reunião e eu multipliquei os pães também. Vocês não lembram não? Sabe qual é o problema da pequena fé? Sabe qual é o problema da pequena fé? Perda da memória dos milagres. É não lembrar o que Deus já fez por nós. Você quer ter uma grande fé? Saia daqui certo de que até o vento e o mar obedecem a Jesus. Até o vento e o mar obedecem a Jesus. Não cai uma folha seca sem que Ele ordene. Não tem nada e ninguém autônomo no universo. Deus, esse negócio do deísta, olha que coisa, hein? Fala uma besteira dessa. Achar que Deus está sentado num trono assistindo Big Brother, universo. Não! Ele está agindo, e principalmente a favor daqueles que o temem. Até o vento e o mar obedecem. Segundo, para ter uma grande fé, olhar somente a Ti, Senhor, olhar somente a Ti. Para de reparar a força do vento, para de reparar. Terceiro, para terminar, terceiro segredo,
Jeremias escreveu no livro de Lamentações: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Decora, grava, escreve, anota aquilo que pode dar esperança. Jesus falou em Mateus 16, é a terceira vez que eu estou falando aqui, que ele disse que os homens eram nanicos na fé. Ele falou: sabe que você está com medo, minha senhora? Sabe que você está com medo, meu senhor? É porque você esquece que você está aqui hoje, porque eu já te tirei de muitas enrascadas. Ou não? Ou não? Você sabe por que eu estou aqui hoje? Não é porque eu fui bom a vida toda, santo, perfeito, cheio de graça. Não. Eu estou aqui porque muitas vezes o choro durou uma noite inteira, mas sucumbiu no amanhecer, no raiar do sol da justiça. E se você fizer uma força, você vai lembrar que você é fruto de um milagre. Não vou voltar lá no ventre materno para lembrar como é que você foi tecido no interior da sua mãe. Mas eu vou lembrar depois que você cresceu. Quem aqui? Não precisa levantar a mão não. Quem aqui? Quantos dias ou noites você achou que era a última? Hein, Rogério? Já aconteceu isso com você, Rogério? Você achou que era o último dia da sua vida, que o pastor Simon ia fazer o seu enterro, e eu não fiz. Eu estou aqui, você está aí. Vencemos! Então traz à memória aquele dia. Sabe qual é o segredo? Eu tenho no computador um arquivozinho lá, uma página do Word, que é o Museu dos Milagres. Aquele dia que está arrebentado, aquele negocinho e tal. Aí você escreve, e depois você vê como é que a história mudou. O choro que durou uma noite não aguentou o raiar do sol no amanhecer. Salmo 30. Então Jesus disse: sabe por que vocês estão com a pequena fé? Porque vocês não lembram que eu já multipliquei pão na casa de vocês. Vocês estão vivos porque eu já multipliquei peixe, porque eu já libertei vocês de muita gente má. Tem coisas que eu fiz para você que você nem sabe que eu fiz. Só lá no céu que você vai saber. Só lá no céu que você vai saber. Mas eu já fiz muitos milagres para que você pudesse estar aqui hoje. E eu quero te dizer o que Paulo disse a Filipenses, no capítulo 1: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Deus não deixa ninguém no meio do caminho. Deus não deixa ninguém. Ele começou uma boa obra e Ele vai nos levar até as mansões celestiais. Traz a memória. Traz a memória, enche a cabeça do que Deus já fez por você. Teve horas que você já estava com tudo arrumado, talvez até para pular da ponte. Levanta a mão não. Ou talvez para tomar um chumbinho de rato, ou sei lá o quê. Talvez tinha hora que você falou: não, vou deixar tudo, aquela choradeira, aquela depressão, e de repente o dia passou, a história mudou, e nós estamos aqui. Daqui mais uns meses, vamos pôr no museu de milagres, um bonequinho assim, tipo coronavírus. Vamos ficar olhando para ele e falar: perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Ah, pastor, mas matou. Quem está com Jesus não matou não. Está na glória do Senhor melhor do que a gente. Vem com essa não. Você não vai me pegar dizendo, me desanimar, dizendo que matou. Quem está com Jesus Cristo e aceitou como Senhor e Salvador, tem a vida eterna. Não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Hein? Então vamos lá. Qual o problema? Qual era o vírus? Qual era o defeito ali dos discípulos? Não trazer à memória o que Deus já fez. Você lembra que você almoçou hoje?
Você lembra o que aconteceu essa semana? Quantas coisas aconteceram essa semana? Teve aquela coisa ruim. Semana passou e a gente esquece. Esquece que Deus já fez. Na hora que acontece a mesma coisa de novo, a gente fica com medo. A gente fica com medo. Queridos, o segredo é esse. É trazer à memória o que pode dar esperança. É trazer à memória. É trazer à memória. É lembrar quantas maravilhas Deus realizou. Quantas maravilhas para que a gente chegasse até aqui. Quantas maravilhas, quantas bênçãos. Tem um hino que diz assim: quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, você não consegue. Não consegue. Nós temos um chip que vem junto com o pecado original, que grava fácil só desgraça. E a gente tem que arrumar um jeito de dar pane nesse chip. Sabe como é que dá pane nesse chip? Contando mais as bênçãos que Deus tem feito por nós. Amém? Amém? Então, sai daqui com a cabeça erguida. Sai daqui certo de uma coisa: eu sei que o meu Redentor vive. Sai daqui certo de uma coisa: Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo e de todos. E o que Ele já fez, Ele não perdeu a expertise para fazer de novo. O que Ele fez, Ele faz e fará para sempre. Amém? Foi uma alegria enorme ter você com a gente mais uma vez. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, habilitar o sininho para receber sempre a notificação quando tiver um vídeo novo. E se este vídeo abençoou a sua vida, compartilhe ele com seus amigos e vamos juntos abençoar cada vez mais vidas. E a gente quer te ajudar a continuar na sua caminhada com Deus. Se você quiser se envolver na nossa comunidade, tem alguma dúvida sobre esse vídeo ou sugestão, mande uma mensagem aqui embaixo. Nosso time entrará em contato com você. Para saber de tudo que acontece na missão, basta nos seguir nas redes sociais. Somos o @Missão em Família, no Facebook e Instagram. Nós fazemos tudo isso porque acreditamos que em Deus encontramos vida. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Até o próximo vídeo.